Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o Alô Aposentado. Inscreva-se para fazer parte da luta pela causa dos aposentados e pensionistas. Eu sou o Nakamura, advogado há mais de 10 anos, e junto com o Dr. Diego temos esse projeto do Alô Aposentado para mostrar tudo que eles não querem que você saiba. Deixa o like nesse vídeo e, pessoal, esse vídeo aqui eu vou mostrar os memoriais que foram apresentados no recurso extraordinário número 1.276.977, que se tornou no tema 1102 assim que a repercussão geral foi reconhecida. Lembrando, quem é o recorrente é o INSS, ou seja, quem levou o processo ao STF é o INSS. Isso nos mostra que ele está recorrendo até a última instância, isso nos mostra que ele não quer pagar a revisão da vida toda e também nos mostra que não adianta ser ingênuo e achar que pedir a revisão na via administrativa vai resolver alguma coisa, tá certo? A não ser para alguns efeitos de decadência, mas isso a gente vai tratar em outro vídeo, porque realmente a recomendação que nós vemos na grandíssima maioria dos escritórios especializados em direito previdenciário é para verificar os requisitos, fazer os cálculos e, se tiver direito, entrar com a revisão da vida toda, tá certo? Então, esses foram os memoriais apresentados e muita gente pergunta, olha, mas será que essa é mais uma daquelas petições atravessadas de gente que nem era parte, mas se manifestou no processo? Porque essas petições, elas não serão analisadas. Quem não for parte no processo não vai ter a sua petição analisada. Agora, essa petição é diferente, porque foram os memoriais apresentados justamente por uma das partes do processo. E vamos verificar aqui, pessoal, a questão jurídica em debate, né? A petição começa mostrando o contexto do que está sendo discutido, né? Então, conforme ficou bem assentado no voto do ilustríssimo ministro relator, trata-se de um recurso extraordinário movido contra a acórdão, né? Assim emendado. Então, teve a ementa aqui da decisão que o INSS está combatendo, tá certo? Aqui a gente já vai passar porque vocês já estão sabendo, né? Que é justamente a briga pela redação do texto de uma regra de transição que o INSS aplicou para todo mundo. Ou seja, o artigo 3º da Lei 9.876, ele mostrou que segurados que já eram filiados ao regime geral de previdência social na data da lei de 99, né, falou que ia limitar os salários de contribuição para julho de 94 em diante. A lei também criou o fator previdenciário, só que esse fator previdenciário ele não está sendo discutido nesse processo, tá certo? Muito bem. Então, como que era antes dessa lei de 9.876? Era calculado na média aritmética dos últimos 36 salários de contribuição. Então, ou você, ou alguém que você conhece, né? Você já deve ter visto esse caso. A pessoa ia lá, fazia até empréstimo no banco para contribuir bem nos últimos 3 anos de contribuição. Justamente por quê? Porque ele sabia que só ia ser considerado esses últimos 36 salários de contribuição. Isso antes de 99, tá certo? Isso antes de 99. Aí, o INSS vendo que não era justo com quem contribuiu a vida inteira, né? A pessoa vai lá, contribui a vida inteira sobre um salário mínimo, só que vai no fim da vida, faz um empréstimo e sai recebendo teto. Então, o que a lei fez? A lei ela fez uma regra de transição e trouxe uma outra regra geral. Qual seja? Olha o artigo 29 da Lei 8.213, que foi alterado por essa lei também. A mesma lei que trouxe a regra de transição trouxe essa regra geral. Então, o INSS ele não tem desculpa para falar que não sabia ou que não tinha uma lei à época. A mesma lei que ela aplicou para todo mundo é a lei que trouxe a regra geral, que é a média aritmética simples. Então, a média simples, né, pega tudo e divide pelo número de meses dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Ou seja, vai descartar os 20% piores salários de contribuição. Isso mesmo. Então vamos supor, imagine que você começou trabalhando ganhando um salário mínimo e depois começou a ganhar mais, né?
E esses 20% salário de contribuição serão descartados. Então, a lei é boa. A lei é boa. A lei considera todo o tempo, todo o período contributivo e ela vai além. Ela ainda descarta os 20% piores salários de contribuição. Lembrando que depois da reforma da Previdência, né, não tem mais esse descarte dos piores salários de contribuição, entenderam? Então, realmente, a lei é boa, né? Quem faz as leis? Em regra, somos nós mesmos, porque são os senadores e os deputados, e quem colocou eles lá foram nós, o povo, tá certo? Então, a lei é boa, a lei é justa. Agora, a lei também trouxe, né, uma regra de transição, porque ela falou o seguinte: olha, talvez não seja bom para todo mundo essa nova regra dos 80% maiores salários de contribuição. Então vamos trazer uma regra, porque tinha gente que só estava contando com os últimos 3 anos, então só estava se esforçando nos últimos 3 anos. Então, vamos fazer uma regra de transição e considerar somente de julho de 94 em diante. Agora, o que é a grande questão, né? É que deveria ser feito o cálculo, tá? Deveria ser feito o cálculo e apresentados os resultados, o filiado poderia escolher pelo melhor cálculo a que ele fizesse jus, ou seja, se ele cumprisse os requisitos, né, fazendo os cálculos. E quem deveria fazer esses cálculos? Era o segurado? Não, era o INSS, tá? Era o INSS. Fazer os cálculos tanto da regra de transição, de 94 em diante, como também da regra dos 80% de todo o período contributivo. E aí, seja por preguiça, seja por má fé, ou seja por uma desatenção, o motivo aí realmente, né, é quem era o presidente lá do INSS lá na época que vai poder explicar, porque realmente foi um absurdo o que fizeram com os aposentados desde 99. São mais de 23 anos pagando de forma errada os aposentados e muita gente ainda não sabe disso, né? Então, quem tinha que fazer esse cálculo era o INSS, tá certo? Era o INSS. Olha só, a decisão ainda menciona aqui o direito adquirido, né? E muito bem, essa decisão foi a decisão combatida, tá certo? Muito bem, conforme se extrai dos autos, né? O recorrente aqui, ele já era vinculado, né? Então, foi instituído o fator previdenciário, só que eu repito, na revisão da vida toda não está se discutindo o fator previdenciário, está se discutindo a aplicação dessa regra de transição e da regra definitiva dos artigos 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213. Entenderam? Então, a mesma lei, né? Muita gente também pergunta: mas essa lei é ruim, essa lei 9.876, ela veio... Não, a mesma lei que trouxe a regra de transição também trouxe a regra de 80% de todo o período contributivo. Então, o problema está na postura do INSS, pessoal. O problema está na postura do INSS de não fazer os cálculos, de nem contar para o segurado, né? Você nem sabia, eu tenho certeza, né? Quando você pediu sua aposentadoria, eu tenho certeza que você não sabia que as suas contribuições anteriores, 94, não estavam sendo consideradas. Até porque na memória de cálculo aparece algumas contribuições de 94 em diante, e no extrato previdenciário pode sim aparecer as outras contribuições. E aí o segurado pensava: meu vínculo de 85 está aparecendo, meu vínculo de 82 está aparecendo, eu acho que deve estar tudo certo. Então você confiou no sistema, né? E com razão, a culpa não pode ser atribuída aos aposentados. A culpa é do INSS, não tem essa. Que o INSS que deveria fazer o cálculo. Olha, vamos ver, olha só, os motivos determinantes à isonomia e igualdade perante a lei, né? Falando que o artigo 29, justamente trazendo essa redação da média dos 80% maiores salários de contribuição, com ou sem o fator previdenciário, conforme os requisitos, né? Muito bem. Então, nós temos o seguinte:
nós temos o seguinte, né? O então presidente Fernando Henrique Cardoso, né, instituiu sim o fator previdenciário, só que antes de criticar o presidente, eu não tô defendendo, tá certo? Até porque quem fez as leis, pessoal, né, teve início aqui no Poder Executivo, tá? Agora, precisamos também mostrar que a mesma lei que trouxe o fator previdenciário, a mesma lei que trouxe essa regra de transição a partir de julho de 94, é a mesma lei que trouxe os 80% melhores salário de contribuição de todo o período contributivo, entenderam? Então, o erro, né? Eu não estou defendendo político A, político B, até porque faz tanto tempo. Agora, presidente vai, presidente vem, presidente entra, presidente sai, mas quem que continua gerindo os recursos da Previdência? O INSS. Então nós temos que brigar justamente com o INSS, que não fez os cálculos corretos, pessoal. A lei estava lá o tempo todo. A lei estava lá o tempo todo. Isso é um grande absurdo, né? Não restam dúvidas de que a organização do trabalho em nosso país tende a impor uma redução relativa na remuneração paga aos trabalhadores à medida que a idade aumenta e menor a escolaridade. Não é verdade? Nem sempre você vai ganhando mais, igual o Nunes Marques apresentou no voto dele. Algumas pessoas sim, né? Algumas pessoas ganhavam mais aos 50 anos do que ganhavam mais do que quando tinham 30 anos, mas nem sempre. E se você for demitido e não conseguir um emprego tão bom? A gente sabe que as empresas procuram dar chance, né, para gente mais jovem que aceita receber menos. Então, que tipo de argumento é esse? E que também, né, o alongamento do período, ou seja, antes era só os últimos 36 meses, agora alongar o período, né, viria em sentido inverso beneficiar os segmentos de menor renda e escolaridade, em relação aos quais é comum que as remunerações mais próximas ao início da vida laborativa, ao início da vida de trabalho, sejam superiores às percebidas já sob os efeitos das mazelas mencionadas acima. Ou seja, depois que você está nos seus 50 anos, nem sempre você vai ter um salário tão bom. Porque uma coisa é quando a gente imagina aquele executivo de empresa com curso superior, com pós-graduações, e perfeitamente vai existir esses casos, sim, existem esses casos, perfeitamente. Agora, falar que é a maioria, né? Falar que a maioria da população brasileira é assim, sendo que tem tanta gente que não teve a oportunidade de ter um curso superior, não teve a oportunidade de se qualificar, quando muito fez um curso técnico, não é verdade? Então vamos seguindo. Olha só, a mesma lei então trouxe essas regras, né? Igual eu falei aqui, a mesma lei trouxe as regras. Então realmente o INSS, né, ele excluiu e em alguns casos prejudicou os segurados que já se encontravam vinculados ao sistema. Ou seja, a lei era aplicada para quem já estava vinculado em 99. Porque quem esse filho, vamos supor, você tem um filho ou neto que ele começou a trabalhar no ano 2000, ele aos 18 anos, ele não tinha contribuindo ainda. Aí, perfeito, ele vai entrar na nova regra. Para quem se filiou, para quem entrou no sistema, para quem começou a contribuir depois de 99, não há dúvidas. Não há dúvidas. Agora a lei foi clara. A lei falou, ó, quem já for filiado, né, vai ter direito à regra de transição ou à regra geral. Tá certo? O professor Alexandre de Moraes, né, além de ministro, ele é um grande professor. Quem é colega aí, advogado, já estudou pelos livros dele, né? Então, ele mesmo já falou o seguinte, ó: a Constituição Federal de 88 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, olha só,
é exigência do próprio conceito de justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. Ou seja, a igualdade ela não está em tratar todo mundo de maneira igual. Não dá para tratar quem está entrando no mercado de trabalho, né, assim que muda uma regra, muda uma lei. Não dá para tratar essa mesma pessoa que está com 18 anos, tem toda uma vida pela frente, com aquela pessoa que estava com 59 anos, 60 anos, pronto para se aposentar. Não dá para tratar essa pessoa da mesma forma. Assim como não dá para tratar um grande executivo, né, que tem direito a um determinado tipo de cálculo com a grande camada da população que não teve cargos tão grandes ou teve por um determinado período. E muita gente teve cargos bons, só que anteriores a 94, né? Anteriores a 94. E o próprio Gilmar Ferreira Mendes, o Gilmar Mendes, ele também é um grande professor de direito constitucional. Ele, junto com outros autores, também falava, o princípio da isonomia significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, entenderam? Então, tem sempre aquela imagem, né? Adianta dar três medidas para quem precisa de medidas diferentes? Por exemplo, o pessoal precisa de uniforme na escola, então tratar os iguais é dar todo mundo o uniforme do mesmo tamanho? Não, cada um vai precisar de um tamanho, não é verdade? Então, os iguais você trata de forma igual, os desiguais, você, na medida da desigualdade, você os trata dessa forma. Cada um precisa ter o seu direito à igualdade diante da lei. Né? Não é isso que a gente diz. Não adianta. E os próprios ministros, grandes professores, também falam isso. Né? Então, fica evidenciada a presença de uma discriminação infundada e desprovida de razoabilidade. É uma discriminação, justamente com segurados já vinculados ao sistema antes de 99 e com segurados que nele ingressem depois da publicação. Sobretudo quando se trata de conferir melhor benefício aos segundos em detrimento dos primeiros. Então, quem já estava contribuindo lá em 99, né? Quem já contribuiu antes de 94, com outras moedas, cruzeiro, cruzado novo, está sendo prejudicado. Não pode isso, não faz nem sentido uma regra de transição vir a prejudicar em detrimento de uma regra permanente. Não faz nem sentido. Então, trata-se assim de adotar interpretação a permitir que lhe seja aplicada a regra permanente de cálculo vigente no momento da aposentadoria, sem que seja necessário retirar o artigo 3º da Lei 9.876 do mundo jurídico. Ou seja, a regra de transição ela não precisa ser declarada inconstitucional ou ser retirada do ordenamento jurídico. Não, ela só precisa ser tratada como ela é, uma regra de transição. O financiamento solidário de regras previdenciárias diferenciadas. O último argumento jurídico aqui, né, diz respeito a uma argumentação trazida pelo INSS, segundo a qual o eventual deferimento do direito à opção pela regra permanente viria a gerar desequilíbrio financeiro, eis que semelhante à possibilidade importaria em regra previdenciária, que estaria a privilegiar um determinado número de segurados. Data máxima vênia, né, com todo o respeito possível, é evidente que não é disso que se trata. Esse argumento não se sustenta. O que se pretende é assegurar que, no tocante à fórmula de cálculo dos benefícios, todos os segurados do INSS tenham acesso à mesma regra, ainda que para alguns seja assegurado opcionalmente a regra de transição. Porque a lei trouxe as duas regras. Ela trouxe tanto de julho de 94 em diante, para quem for mais benéfico, assim como ela trouxe, né, todo o período contributivo para quem for mais benéfico. A lei trouxe as duas formas de cálculo.
Dessa forma, já caminhando aqui para o final, né? A adoção do novo mecanismo certamente encontrará financiamento, não só nas regulares contribuições feitas antes de julho de 94, mas também pela redução de despesas previdenciárias que resultarão da nova sistemática. Então, a cada reforma da Previdência, essa em 99 foi uma reforma, agora em 2019 tivemos outras, e diversas leis vão mudando as formas de cálculo. Cada reforma dessa, ela traz mais dinheiro para a Previdência e menos gastos. Então, você não pode acreditar naquele argumento de que a Previdência é deficitária, que a Previdência dá prejuízo. O que dá prejuízo é político botando a mão em dinheiro público, rapaz. A gente vê aí o escândalo, seja nas Olimpíadas, seja nos estádios da Copa. Tem estádio aí que nunca mais foi usado. Não é assim ser contra a construção do estádio, mas sim o estádio ele devia gastar 300 milhões. Aí quando foi ver no resumo da ópera, foi mais de 1 bilhão de dinheiro no estádio, entenderam? É esse o problema. E esses 700 milhões a mais? Entenderam o problema? E isso eu tô falando de um estádio, né? E de um caso. A gente vê superfaturamento não é só em estádio de Copa, é em obra pública, em hospital que nunca foi construído. Vocês entenderam? Então, isso sim quebra o Brasil. Não vem me falar que a revisão da vida toda vai quebrar o Brasil, porque o dinheiro foi contribuído. A gente já tem de onde tirar o dinheiro. Para onde foram as contribuições anteriores a 94? Não é verdade? É isso que a gente precisa saber. E o próprio ministro Alexandre de Moraes também falou, né? Da preservação da vida, da integridade física e da saúde. E que as atividades especiais merecem tratamento diferenciado, né? E, por exemplo, a redução da idade, cumprimento do tempo de serviço público, tempo de exercício em cargo público. Então, dependendo, ou se você teve um período especial de trabalho, se você trabalhou em frigorífico, ou como na área de segurança, ou como professor. Então, esse é o tratamento justo que a própria Constituição dá aos segurados. E o próprio Barroso, ele já tinha proferido um voto em 2019. Ele falou que deveriam ser aplicáveis tanto ao regime geral quanto ao regime próprio. Ele falou que ambos se encontram referidos expressamente no artigo 40, né? E que o regime próprio possui natureza essencialmente solidária e distributiva. Ou seja, todo mundo está contribuindo para o bolo. Em outras palavras, há no valor das contribuições previdenciárias vertidas ao regime geral e ao INSS por segurados e empregadores, e também das contribuições pagas por servidores e entes públicos, uma parte vai destinada ao financiamento solidário de benefícios à especial proteção de determinado grupo de segurados, né? Como, por exemplo, quem teve incapacidade, aposentadoria especial. Então, trata-se não de um enorme contingente de segurados, como o INSS pretende fazer crer, mas de um número específico e reduzido de cidadãos que tiveram a triste experiência de terem suas remunerações reduzidas ao longo da vida laboral, mas que na situação anterior, de remunerações mais robustas, aportaram regulares contribuições, merecendo por isso a devida contraprestação. Então você contribuiu, você tem direito que essas contribuições sejam consideradas no seu cálculo, né? E o INSS ele pretende fazer crer que essa revisão é para todo mundo. O INSS colocou no cálculo até gente que já tinha se aposentado, até benefício cessado. E não é assim, pessoal. Não é todo mundo. Desculpa te dar essa notícia, mas não é todo mundo que vai ter direito à revisão da vida toda. Não é. Você precisa cumprir os requisitos, você precisa ter contribuições anteriores a 94, você precisa fazer os cálculos para verificar se é melhor a regra de 94 em diante ou a regra que atribui todo o período contributivo, entenderam? Então, não tem como falar que é para todo mundo, tá certo, pessoal?
E agora, né, o momento mais esperado por todo mundo, participação do amigo aposentado. Neide Neves, vamos botar pressão. Quem é aposentado não está morto. Somos um bom número e temos família que nos acompanha e nos ouvem. Somos um bom número de eleitores, por isso devemos votar em quem legislam a nosso favor. Vamos às ruas se necessário. Não estamos pedindo nada, apenas valer os nossos direitos. Olha só quantos likes teve esse comentário. Neide Neves, muito obrigado. Antônio Luiz do Rego, é isso aí, doutor Nakamura, estamos na luta junto contigo. Eu acredito na vitória dos aposentados e pensionistas, portanto, anule o pedido de destaque, presidente Fux. É isso mesmo, pessoal, tem que anular esse pedido de destaque o quanto antes. Cláudio Vilch sempre aqui nos vídeos. Prezados amigos, vamos unir-nos em oração para que seja feita justiça na revisão da vida toda. A oração em união vai dar força e Deus pode atender o nosso pedido. Obrigado de antemão. É isso aí, senhor Cláudio. A oração do justo tem poder e a justiça está com os aposentados. Vocês viram diversos argumentos. Eu vou fazer uma varredura, né, de tudo que foi já apresentado no STF, justamente para mostrar, deixar bem claro para o aposentado que ele pode e deve acreditar na revisão da vida toda, porque tem argumentos constitucionais, pessoal. Josenildo Cardoso, olha só, muito bem, doutor Nakamura, você está prestando um serviço de grande importância e humanitário para todos os aposentados do Brasil. Poxa, Josenildo, muito obrigado por essas palavras, legal demais. Olha só, Vilma Cabete, precisamos fazer nossa parte, compartilhar nas redes sociais todos os dias. Vocês estão vendo, senhora Vilma, compartilhem esse canal, pessoal, compartilhem esse canal e também o meu novo projeto lá do abaixo-assinado, né? É muito importante, o change.org/destaque STF, é muito importante você pedir para o pessoal compartilhar, tá certo? Nós estamos alcançando números muito altos, eu já vou... Assim, na verdade, nós precisamos de mais de 100 mil assinaturas para fazer o barulho que a gente quer. E a gente já alcançou 15 mil, pessoal. Então, realmente, tá muito bacana essa participação, né? Inscreva-se também no YouTube aqui, no Doutor Nakamura, INSS Fácil, meu novo projeto, para a gente fazer muita live lá, bater papo e também, claro, brigar pelo direito dos aposentados, né? E o pessoal que pergunta aí qual o número, pessoal, qual o número... Deixa eu colocar aqui o número do WhatsApp do nosso escritório, tá certo, pessoal? Isso aqui é o número do escritório, tá? O YouTube é outra coisa, pode comentar. Doutor, não consegui assinar o abaixo-assinado? Comenta nos comentários dos vídeos, porque assim, né, tem gente, doutor, manda o link aí no WhatsApp. E aí a gente deixa de atender outro aposentado que quer revisar sua aposentadoria, coitado, né? Então vamos separar aqui, como diz o André Mendonça, separar o joio do trigo, né? Então... Pode ficar tranquilo, comentem aqui nos comentários do YouTube todas as dúvidas, críticas, elogios, sugestões ao nosso canal e se quiser assinar também. Agora, vamos deixar o WhatsApp do escritório para os clientes que querem entrar com a revisão da vida toda e corrigir essa injustiça, porque quanto mais aposentados ficarem sabendo do seu direito, mais força nós teremos. Então, o WhatsApp 44 998683378 e também o WhatsApp 61 985220420, né? Você pode receber somente os cálculos se você quiser, ou se você quiser, por um pequeno valor a mais, cálculos mais consulta, tá certo? Verifique com a equipe qual que é o custo que o nosso contador especialista cobra, né? Porque ele precisa atualizar todas as contribuições em cruzeiro, cruzado novo, e aí trazer a valor presente corrigido pela inflação, tá certo? É isso mesmo, o INSS vai ter que pagar essa inflação que a gente está passando aí. Em ambos os números você vai ter a resposta do reajuste dos atrasados, tá? Verifica certinho com a equipe. Nossa equipe está pronta para te atender e o nosso escritório é sem fronteiras. Temos clientes em todos os estados do Brasil, isso mesmo. Temos processos protocolados em todos os estados do Brasil, pessoal. Não tem erro. Eu quero agradecer você, quero te desejar muita saúde para você ver a justiça sendo feita. Infelizmente, aposentados já não estão mais aqui por causa dessa demora que o INSS está fazendo de tudo para não pagar, mas nós juntos vamos reverter essa história, pessoal. Que Deus abençoe vocês, olha o número aí na tela e também assine o abaixo-assinado, pessoal, é muito importante,
tá? Revisão da vida toda aqui, a nulidade do pedido de destaque. Inscreva-se também no Dr. Nakamura e INSS Fácil, tá? Dr. Nakamura e INSS Fácil. Vários vídeos, várias lives sendo feitas lá. Muito obrigado por estar aqui. Comente, eu quero a revisão da vida toda e a cidade que você nos acompanha. Um grande abraço e até os próximos vídeos.